Quando Lúcifer viu a beleza do amor que Deus sentia por Adão, um amor diferente, né? O amor de pai, pelo qual Deus criou, né? Queria experimentar o amor de ser pai. Lúcifer sentiu um ciúmes muito grande, um sentimento que não existia. Porém, Lúcifer alimentou esse sentimento, dando origem a todos os outros sentimentos, né? Egoísmo, ciúmes, inveja de Adão. Ele sentiu, foi arrogante, mentiu para Adão e Eva. Ele matou Adão e Eva. Isso deu origem também às naturezas decaídas, que são descritas na Bíblia. 4 delas são as principais. A primeira natureza decaída que Lúcifer criou foi a não tomar o ponto de vista de Deus. O arcanjo foi criado para ser servo de Deus e servo do homem, tomando assim o ponto de vista igual ao de Deus. Contudo, ele não amou e se separou de Adão e de Deus. Por causa dos ciúmes que ele sentiu. Isso tornou, assim, a primeira natureza decaída que ele herdou, que ele criou e herdou para Adão. A humanidade hoje tem a natureza de não amar, não tomar o ponto de vista de Deus. Não tem essa natureza. Então, essa foi a primeira natureza decaída que o Lúcifer transmitiu a Adão e Eva, que automaticamente transmitiu para toda a humanidade. A segunda natureza é a de abandonar a sua própria posição. O arcanjo Lúcifer abandonou a sua posição original dada por Deus quando desejou desfrutar da mesma posição de amor que Adão desfrutava. O ser humano, então, ganhou de Deus. Então, ele deixou a sua posição para ocupar a posição de Adão. Este desejo ilícito fez deixar sua posição e ultrapassar os limites do que era correto, ocasionando assim a queda. Esse desejo também está dentro do ser humano. O desejo de abandonar a posição apropriada, ao tomar a sua posição. Esse desejo é uma natureza decaída que está dentro do homem. A terceira natureza decaída que está dentro de nós é a inversão do domínio. O anjo, que estava destinado a estar sob o domínio dos seres humanos, ao invés disso, dominou Eva, e Eva, então, dominou o que estava destinado a estar sob o domínio de Adão, dominou Adão, causando assim a inversão do domínio. Então, Adão e Eva, ao invés de terem sido dominados por Deus, foram dominados pelo anjo, um servo. Esta ruptura da ordem apropriada gerou frutos amargos na humanidade. Então essa natureza continua estabelecida dentro do homem. O homem deseja sempre inverter o domínio. Muitas vezes um funcionário de uma empresa quer ocupar um cargo que não lhe é apropriado ainda. Muitas vezes o próprio funcionário quer ocupar a posição do patrão. E assim por diante, temos aí vários exemplos na nossa vida cotidiana, né? Aluno querendo ocupar o lugar dos professores, né? A oposição. Filhos querendo ocupar a posição dos pais, né? Invertendo o domínio das coisas. Então, o mundo está numa inversão de domínio, né? A inversão de domínio é uma natureza que foi herdada lá na queda. Essa é a terceira natureza. A quarta natureza é a multiplicação do ato criminoso. Então, por exemplo, após a queda, se Eva não tivesse repetido aquele pecado com Adão, Adão alcançaria então a sua perfeição e ele
restaurar Eva seria muito mais fácil, porque não haveria tido a multiplicação do mal, a multiplicação da natureza decaída. Mas como a Eva multiplicou aquele mal que ela havia realizado com Lúcifer, com Adão, esse relacionamento entre Adão e Eva se multiplicou e hoje deu origem à humanidade. Então, a multiplicação do mal está aí para todos nós. A multiplicação do mal está sendo multiplicado o tempo todo, né? Quando praticamos o mal, uma mentirinha começa pela primeira vez. Vou contar essa mentira só para me sair dessa situação. Ela é pequenininha, mas na próxima situação ele também vai contar novamente. E essa multiplicação essa natureza vai multiplicando dentro de nós. Multiplica-se a mentira, multiplica-se a inveja, multiplica-se o ato criminoso e assim vai. Pela primeira vez é mais difícil de realizar aquele ato, mas quando você faz ele várias vezes, ele começa a ficar natural. Essa é a natureza, é a quarta natureza decaída que Lúcifer criou dentro dele e transmitiu para Adão e Eva, que Adão e Eva criou com essa natureza dentro no seu DNA, transmitiu para toda a humanidade. Essa é a razão pela qual a Bíblia fala que o pecado está no sangue. O pecado está no sangue. Que para tirar o pecado necessita do Messias. Então Jesus veio como segundo Adão com a missão de tirar o pecado do mundo. Muitas pessoas fizeram confusão achando que somente acreditar no Messias, somente acreditar em Jesus já retira o pecado. Não. Jesus fez um trabalho depois de ter ido para o mundo espiritual de formar o cristianismo. Então acreditar em Jesus, acreditar no Messias é seguir suas orientações, sua palavra, seu evangelho. É seguir, trilhar um caminho de grande dificuldade. Essa foi a razão dos 12 apóstolos, depois de Jesus ter ido para o mundo espiritual, saiu espalhando a palavra. Não era para espalhar a palavra só para confirmar que Jesus era o Messias. Não. Era para realizar um trabalho de retirar o pecado, retirar nessa natureza. E como o homem não estava preparado e matou Jesus antes dele realizar isso, ele prometeu voltar, ele prometeu que na nossa era viria um tempo em que todas essas coisas iriam ser reveladas novamente e o caminho retomado. Qual o caminho? O caminho da restauração, o caminho onde o Messias irá revelar o caminho no qual nós possamos ser limpos, purificados através de uma linhagem. O que Jesus criou depois da sua morte na cruz foi a linhagem do cristianismo. Então, nós somos cristãos, nós não convivemos com Jesus, mas acreditamos que Ele é o Messias. Temos essa fé absoluta que Jesus é o Messias. Por que nós temos isso? Porque está no nosso sangue. Nossos antepassados acreditaram em Jesus, confirmaram que Ele era o Messias. Isso está no nosso sangue. É uma natureza de fé que foi estabelecida no nosso DNA pelos nossos antepassados que passaram situações diversas para que isso firmasse dentro do sangue. A mesma coisa é o trabalho que Jesus irá fazer para retirar. O Messias tem a missão de retirar o pecado e não só isso, de dar início ao cumprimento das 3 bênçãos, de nós nos tornar, ter a nossa posição de filhos de Deus. É outro caminho, mas antes de iniciar esse caminho, nós temos que eliminar toda essa natureza que eu disse e todo o pecado que está dentro de nós. Por isso que a Bíblia compara o pecado como uma árvore. É o pecado original. Onde está o pecado original? Está no sangue, a raiz da árvore. Depois vem o pecado hereditário. É aquele que nós transmitimos. A Bíblia fala que transmitimos de geração por geração. Depois tem o pecado coletivo. Aquele que todo mundo está fazendo. E nós fazemos porque todos
Todos fazem. Um exemplo disso é a morte de Jesus. Quando as pessoas viram todo mundo crucificando Jesus, falando mal dele, e as pessoas acharam, se todo mundo está falando, eu também concordo. E mataram Jesus. Aquele foi o pecado coletivo. Não foram só aquelas pessoas que julgaram Jesus e morreu, que matou Jesus. Mas todo o povo judeu pagou por isso. Foi um pecado coletivo. O Império Romano pagou por isso. Até hoje, o povo judeu ainda paga pela crucificação de Jesus. Então esses pecados, e um pecado pessoal, que pode ser comparado como o fruto, as folhas da árvore. Cada um comete o seu. E esses pecados, essa natureza, devem ser eliminadas somente depois da eliminação do pecado e da natureza é que nós iremos percorrer o caminho de alcançar a felicidade, confortar o coração do nosso Pai, consolar Deus, nos tornar homens verdadeiros. Olha que fascinante. O primeiro passo é nos tornarmos homens verdadeiros. O segundo passo é nos tornarmos filhos verdadeiros, pais. Se nós temos homens verdadeiros, vamos criar esposo verdadeiro. Se tem esposo verdadeiro, vai se tornar pai verdadeiro. Se vai se tornar pai verdadeiro, vai tornar-se filhos de Deus verdadeiros. Esse é o processo. Não existe outro caminho. Alcançar a perfeição do amor, alcançar a perfeição, a posição de filhos e filhas divinas de Deus. Temos que ter este conhecimento. Temos que abraçar essa causa.